momento para esse novo vídeo. Então aqui eu vou procurar passar para vocês algumas informações atualizadas sobre essas questões das mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta, como em outros vídeos já abordei, e que explicando em detalhes a gravidade do momento que estamos vivendo. Então, um dos maiores exemplos de defensores e criadores das ideias materialistas foi Karl Marx, filósofo alemão, entre outros filósofos materialistas. Com a implantação das ideias materialistas, a mente humana começou a ser orientada a não acreditar ou aceitar nenhum tipo de ideia que levasse a um conceito de algo superior, desprezando qualquer tipo de visão real sobre uma vida extrafísica, uma vida espiritual. As ideias materialistas se aproveitaram do enfraquecimento das religiões do século XIX e XX, tomando força e incentivando as pessoas a desacreditar qualquer informação que transcendesse o mundo material, fazendo acreditar que a vida se resume ao acaso, à sorte ou azar. Então a gente percebe muito isso nos dias atuais, esse estado de quase que uma alienação, onde muitas pessoas acham que a vida se torna só uma questão de o fulano teve sorte de acontecer isso ou o fulano teve azar de acontecer aquilo. Então, na verdade, nada na vida é por acaso, nada é sorte e azar. Isso vem da ideia materialista. Então, por trás disso estavam as mentes negativas e bitoladas, orientadas pelas forças espirituais negativas que até então existiam no nosso planeta, aqui no planeta Terra, que agiam naquelas épocas de tantos séculos até o início do século XXI. Começavam a avisar mais do que nunca o domínio da mente humana. 2000 anos são transcorridos após o sublime mestre dos mestres, que eu costumo chamar assim, mestre dos mestres, conhecido como Jesus de Nazaré pela história, se manifestar nesse planeta. Entretanto, eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa, mais que nunca, e justamente porque seu entendimento se alargou, vê ou não crescer sua responsabilidade. Então a humanidade, nos dias atuais, adquiriu conhecimento, adquiriu tecnologia, mas muitos não veem porque não querem e outros não creem na responsabilidade que cada ser tem em relação ao papel que cada um tem na vida, cada um tem em relação ao planeta e em relação à espiritualidade. Os ensinamentos maravilhosos do Messias foram em grande parte desprezados ou deturpados. Esses textos aqui que eu estou lendo para vocês, eu tirei de alguns livros como A Caminho da Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e também Os Exilados da Capela, de Garmon, entre alguns outros. Então, nós temos aqui uma definição bastante interessante de Jean-Paul Sartre. O que é o materialismo senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com os seus interesses terrestres. Então, muito bem definido por Jean-Paul Sartre a questão do materialismo, né? E
uma definição que eu peguei da internet: materialismo, doutrina segundo a qual toda a realidade se reduz à matéria que basta para explicar os fenômenos vitais e psíquicos. Então, realmente, a gente vê uma grave situação dos meios em geral, como a ciência, a religião, a filosofia, onde muitos reduzem todo um conhecimento, toda uma realidade superior, uma realidade transcendente, a uma questão só material. Então, tudo, por exemplo, que seja extrafísico, por exemplo, reencarnação, projeção dos corpos sutis, existência dos corpos sutis, chakras, campos de energia, é tudo reduzido a uma questão de química cerebral, nada mais que isso, como se a química cerebral explicasse tudo. Inclusive a abordagem, né, que muitos fazem para tratamento de problemas mentais, problemas fisiológicos, é única e exclusivamente abordando o lado físico, químico do corpo humano e descartando completamente qualquer tipo de influência extrafísica ou influência do espírito sobre o ser, sobre a existência do ser, a parte emocional e mental. É lamentável que tenhamos chegado a esse ponto, né, onde tudo se tornou um estado reducionista da realidade maior. Então, o rumo tomado pelas sociedades humanas não é aquele que o divino pastor apontou ao rebanho bruto dos primeiros dias, aos filhos da promessa, entre aspas, assim coloca o Edgar Morin, que desceram dos céus, e continua a apontar as gerações jamais esclarecidas e conscientes dos nossos tempos. Então, o rumo das sociedades humanas não, com certeza, é aquele que o mestre dos mestres, que é o nosso supremo diretor, governador do planeta, queria que tivesse essa humanidade seguida. Descer dos céus, ele se refere ao expurgo de vários seres, entre eles a grande maioria das pessoas hoje que existem no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, e que foram expurgados de outros planetas que passaram por outros níveis de evolução, como a Terra agora está passando, e vieram para o planeta Terra para integrar essa humanidade e trazer novos impulsos, porque foram expurgados por não estarem compatíveis com a mudança daqueles planetas, mas mesmo assim tinham um conhecimento acumulado ao longo da trajetória evolutiva deles. Então chegaram aqui no planeta Terra há centenas, há milhares de anos, para trazer um impulso aos seres primitivos que aqui já estavam fazendo sua evolução num nível bem mais primitivo. Então os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam nas sombras da maldade e do crime. Os seres expurgados de planetas que estavam mudando de nível evolutivo e que chegaram na Terra, com seus descendentes, deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material. Suas inteligências, grandemente desenvolvidas no decorrer dos séculos, foi aplicada na conquista de bens perecíveis. Os templos dos deuses da guerra, transferidos agora para as oficinas e chancelarias, nunca mais, desde muito, se fecharam, e a violência e a corrupção dominaram por toda a Terra. A união das raças e sua espiritualização na unidade, que era a tarefa planetária dos exilados, não produziram os desejados efeitos, pois que parte da humanidade vive e se debate no abismo da aversão da morte, destruindo-se mutuamente, enquanto muitos dos filhos da Terra ainda permanecem na mais lamentável barbárie e na ignorância de suas altas finalidades evolutivas.
veem que ele fica descrevendo exatamente o que acontece hoje com essa humanidade, com a humanidade que fazemos parte. De tempos em tempos, periodicamente, a humanidade atinge um momento de depuração, que é sempre precedida de um expurgo planetário, para que dê um passo avante em sua rota evolutiva. Então, todo planeta no universo segue um ritmo evolutivo, dirigido por gigantescas hierarquias, seres de muita evolução, no nível de Jesus de Nazaré. E de tempos em tempos, como Edgar Moon menciona ali, a humanidade atinge um momento de depuração. Então chega-se a um nível de evolução tal que precisa ser abandonado um sistema que até então era vigente para se iniciar um outro sistema mais evolutivo, mais pleno, mais harmônico. E é exatamente isso que está acontecendo agora com o nosso planeta, com a nossa humanidade. O Mestre Jesus não virá, é certo, conviver conosco novamente na Terra, como nos tempos apostólicos, mas conforme estiver presente ou ausente em nossos corações, naquilo que ensinou e naquilo que essencialmente Ele mesmo é, a saber, a sabedoria, o amor e pureza. Assim seremos nós apartados uns dos outros. Então Armon quis dizer que justamente Jesus não virá se manifestar como fez há mais de 2000 anos atrás, mas sim ele estará presente no interior de cada ser que aceita evoluir, que aceita fazer o bem, que aceita crescer como ser, sem mais opções por coisas inferiores. E automaticamente ali seremos nós apartados uns dos outros, porque aqueles que não estão compatíveis com certeza não ficarão juntos. Então é a lei dos semelhantes que se atraem. O ser bom vai atrair o ser bom, o ser mau vai atrair o ser mau, o corrupto vai atrair o corrupto e o honesto vai atrair o honesto. Então, no Evangelho está claramente demonstrado pelo próprio Mestre a natureza do veredito, onde Jesus dizia: passarão para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso, aqueles que pelo seu próprio esforço conseguiram a necessária transformação moral. Os já então incapazes de ações criminosas conscientes, os que tiveram dominado os instintos da violência pela paz, do egoísmo pelo desprendimento, da ambição pela renúncia, da sensualidade pela pureza. Todos aqueles, enfim, que possuírem em seus corpos sutis a luminosidade reveladora da renovação passarão para níveis evolutivos melhores. Poderão fazer parte da nova humanidade redimida. Habitarão o mundo purificado do terceiro milênio, onde imperarão novas leis, novos costumes, nova mentalidade social, e no qual os povos, pela sua elevada conduta moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos das leis superiores. Então vocês veem a necessidade urgente da evolução dessa humanidade e nesses momentos que já são finalizadores, que não existe muito mais tempo para modificar-se, não existe muito mais tempo para evitar certas situações. As situações estão aí, estão já acontecendo, como a gente observa, embora os céticos não admitam, as transformações do clima, os desequilíbrios do clima, as atitudes das pessoas, os desequilíbrios mentais e emocionais que a humanidade hoje apresenta, e outras tantas questões energéticas sutis que não são percebidas pelos sentidos físicos, mas que estão aí acontecendo com mudanças da estrutura energética do planeta. Quanto aos demais, aqueles
para os quais as luzes da vida espiritual ainda não se acenderam, esses serão relegados a mundos inferiores, afins, onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação de seus erros com os agravos da obstinação. Então, hoje em dia, como vemos, existem seres muito perversos, líderes muito perversos, gerando guerras, gerando matanças absurdas, e esses com certeza vão responder plenamente diante das leis superiores, das leis universais, que não se restringem somente a esse planeta, pelos seus atos. Esses seres com certeza sofrerão muito pelo seu livre-arbítrio de quererem fazer o que querem, né? Todavia, a misericórdia superior, como sempre, os cobrirá, pois terão como tarefa redentora o auxílio e orientação das humanidades retardadas desses mundos, com vistas ao apressamento de sua evolução coletiva. Então, Armon quis dizer aqui que esses seres expurgados, que foi o que aconteceu com nós ao sermos expurgados de planetas mais evoluídos para cá, planetas que passaram por essa transição naquela época, terminam sendo verdadeiros, vamos dizer assim, tendo capacidade para talvez trazer evolução, conhecimento para humanidades mais primitivas. Mas aí também entra o livre-arbítrio, né? Mas isso de qualquer forma não isenta o mal que eles fizeram, a geração de desequilíbrio, de sofrimento que eles fizeram ao próximo. Então a gente não pode pensar que a maldade que foi feita é simplesmente esquecida, deixada de lado e o ser continua evoluindo só porque desencarnou ou só porque foi expurgado para um planeta inferior. E quando se fala em planeta inferior, existem vários níveis, vários estágios de planetas inferiores, e lá existem níveis muito inferiores. É um nível muito primitivo de muito sofrimento, de estado de vida, que a gente às vezes nem faz ideia do que é isso. Então, como sucedeu com os capelinos e sirianos, os capelinos são aqueles seres que vieram do terceiro planeta que gira ao redor da estrela Capela, e os sirianos, aqueles que vieram do quarto planeta que gira ao redor da estrela Sírius, em relação à Terra. Então, já está sucedendo com os terrícolas em relação aos orbes menos felizes. Para estes, eles estão sendo expurgados, e perante os quais, como antigamente sucedeu, transformar-se-ão em anjos decaídos. Então é isso que se refere a Bíblia aos anjos decaídos, aqueles seres que estavam num planeta que poderia estar já entrando num novo nível de evolução, mas se recusaram por rebeldia, por ódio, por raiva, por, enfim, N imperfeições egóicas, e por isso foram expurgados para cá. Então a alegoria dos anjos decaídos são justamente seres que tinham tudo para se tornarem, entre aspas, anjos, ou seja, seres mais evoluídos, e não aceitaram. Assim, o expurgo destes nossos tempos, que hoje está em vias de acontecer, está acontecendo inclusive, e em vias de ser concluído no plano material, né, que é o último plano que está sendo modificado, já que as zonas inferiores já foram todos seres removidos, como já falei em vídeos anteriores. E embora seja polêmico, muita gente não aceita, não acredita que não existam mais seres trevosos desencarnados aqui no planeta, mas percebendo toda a evolução, a modificação que está ocorrendo, fica evidente que esses seres não estão mais entre nós e, portanto, foram expurgados já para planetas condizentes com
com seus níveis de evolução. O porquê que continua tanto desequilíbrio é justamente porque a humanidade encarnada ainda se nega a evoluir, mas o planeta está mudando as suas energias, o planeta está em nível de energia cada vez mais elevada. E daí o choque energético entre a energia densa, que a maioria dessa humanidade mantém, sustém, e as energias de alta frequência que estão sendo inseridas pelos planos superiores cada vez mais nesse planeta. Então esse choque energético traz essa convulsão porque mexe diretamente com a parte mental, emocional, com o ego de cada ser, onde aspectos negativos aparentemente encobertos vêm à tona e se tornam muito evidentes. E o desequilíbrio, obviamente, também se tornará cada vez mais evidente. Então, muitos acham que todas essas atitudes, todas essas situações que estão ocorrendo se dá aos espíritos inferiores, obsessores, mas na realidade é esse choque que está ocorrendo. Antes, o que acontecia? Os obsessores se aproveitavam das situações para influenciar mais ainda. Então, já numa humanidade renovada, a futura humanidade terá intuição elevada e formarão uma nova raça, chamada sexta raça, que habitará o mundo do terceiro milênio. Já estão atuando há tempo aqui na Terra as hierarquias sob o comando do Divino Mestre, de Jesus, encarregados de orientar as massas e ampará-las nos tumultos e nos sofrimentos coletivos que estão acontecendo na vida planetária nesses dias atuais. Então, esses livros também são verdadeiras profecias da época que foram escritos, já que são livros ainda da década de 50, 1950, quando foram lançados. Então, aqui um pequeno esquema dos níveis diferentes de evolução planetária, de uma maneira bem simplista. Então, um mundo primitivo, mais inferior que a Terra aqui no nível expiação e provas, e nós estamos passando para o nível de regeneração espiritual, onde os seres já estarão livres de tantas densidades, de tantos negativismos que existem atualmente e que envolvem as pessoas. Então, continua Armand dizendo que ninguém, pois, permaneça indiferente a estes misericordiosos avisos, para que possa, enquanto ainda é tempo, engrossar as fileiras daqueles que no próximo julgamento serão dignos da graça e da felicidade da redenção. O novo ciclo será iniciado pelos homens da sexta raça e terminado pelos da sétima raça. E em seu transcurso a Terra se transformará de mundo de provas e expiação em mundo regenerado. Segundo Chico Xavier fala, em depoimentos dele, ao longo da vida, da última encarnação, ele falou que isso vai se dar a partir de 2057, mais ou menos. Difícil citar datas, mas o Chico citou, em certa ocasião, que a Terra entraria nesse nível de mundo regenerado por volta de 2057. Em grande maioria, os atuais moradores da Terra não serão dignos de habitar esse mundo melhor, porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário. Todavia, nem por isso seremos privados, qualquer que seja a nossa sorte, dos benefícios da compaixão do Senhor e da sua ajuda divina. E essa esperança nos levanta ainda em tempo para novas lutas, novas tentativas, novos esforços redentores. O homem desviou-se de seus rumos, fugiu do ninho acolhedor, destacando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração.
definição da humanidade atual, né? Vocês não acham? A ciência produziu frutos em largas colheitas que entretanto, têm sido amargos. Aliás, não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Agora é o momento em que o coração dirá ao cérebro basta, e o homem, com base nas palavras do Mestre dos Mestres, provará que somente o amor liberta para a eternidade. Por isso, no novo ciclo que está se abrindo, repetimos: um novo paraíso será perdido para muitos. Novos filhos de Deus, mais uma vez acharão formosas as filhas de outra terra. Então, os seres terminarão por buscar serão encaminhados, melhor dizendo, para outros planetas inferiores para continuarem a evolução deles. O mundo material, na sua estrutura como conhecemos, será destruído e nós estamos em pleno apocalipse. Estamos vivendo esse momento final de finalização dessa humanidade, mesmo que muitos não acreditem, muitos não aceitem, muitos até desprezam, ironizam, achando que é só questão de religião, de uma Bíblia ou de livros espíritas psicografados. Mas é muito mais, vai muito mais além disso, né? As leis superiores foram ensinadas para aplicação em todo um período de tempo e não para uma só época. Por isso, o que o Mestre dos Mestres disse ontem é como se eu dissesse hoje, porque com ligeiras modificações tão bem se aplica aos dias em que ele trouxe seus ensinamentos, bem como aos que nós estamos vivendo. Os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo, tanto quanto os modernos, visto que o homem pouca coisa evoluiu em todo esse tempo. E o sofrimento continua sendo o elemento mais útil ao seu progresso espiritual. Segundo o que consta dos livros sagrados das várias religiões e anúncio de profetas de reputada sabedoria, deverão repetir-se e novos corpos celestes entrarão em cena provocando novas desgraças. No sermão profético, o Mestre dos Mestres avisou, as famosas palavras dele, né? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome. Há quantas décadas existem fome nesse planeta, né? Peste, as doenças variadas, e terremotos em vários lugares, inclusive acontecendo terremotos em lugares que antes não ocorriam. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em outro trecho, ele diz: e o sol escurecerá e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Interessante que ao observar, por exemplo, incêndios florestais como os que aconteceram na Austrália, nos finais do ano 2019 e início do ano 2020, a fumaça dos incêndios florestais era tão intensa que em plena luz do dia, o dia se tornou noite, o sol quase desapareceu, mal se via e às vezes até tinha desaparecido, e a lua também, por sua vez, desapareceu, né? E João, no seu Apocalipse, referindo-se aos mesmos cataclismos, diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Então vocês veem que realmente várias coisas estão acontecendo, várias coisas ainda não aconteceram, mas estão se encaminhando.
Então, a necessidade de nós nos reforçarmos urgentemente, entrarmos em sintonia mental, emocional, cada vez mais com os planos superiores, através de meditação, fazendo sintonias uma vez por dia, ao menos, com energias superiores, mentalizar aquela energia branca e violeta do Sol entrando pelo nosso chakra coronário, e essa energia descendo até os pés, fazer isso várias vezes, mentalizar 1, 2, 5 vezes. São exercícios fáceis, básicos, pré-situação de meditação, em que ao menos uma pessoa pode fazer isso quando quiser, ao longo de um dia, pelo menos uma vez por dia, se quiser fazer mais de uma vez. Bem simples, bem rápido, e que ajuda bastante a nós nos mantermos com um padrão mais elevado, sintonizados com níveis superiores de consciência. Então por hoje é isso, espero que tenham entendido esses textos. Se tiverem alguma dúvida, coloquem ali nos comentários, e no próximo vídeo eu continuarei abordando esse assunto que é muito amplo. Até a próxima vez.